Olá pessoal, eu sou a professora Manuele Costa, professora de Ciências Humanas do Pré-ENEM e estou aqui para mais uma resolução de questão do Enem 2024. E nesse caso vamos para a questão 61 da prova amarela, que é uma questão de história. Vamos ao texto e depois a gente analisa certinho as alternativas. O bispo Bartolomeu de Las Casas é o homem mais odiado da América, o anticristo dos senhores, o açoite de terras. Por sua culpa, o imperador promulgou novas leis que despojam de escravos índios os filhos dos conquistadores. O que será dele sem os braços que o sustentam nas minas e nas lavouras? As novas leis estão arrancando a comida de suas bocas. Las Casas é o homem mais amado da América, voz dos mudos, teimoso defensor dos que recebem o pior tratamento que o esterco das praças, denunciador de quem por cobiça converte Jesus Cristo no mais cruel dos deuses e o rei em lobo faminto de carne humana. Olha que legal esse texto. Esse texto é do Eduardo Galeano. E ele vai trazer uma análise sobre uma das personalidades que fazem parte do processo de colonização das Américas. Bartolomeu de Las Casas foi um jesuíta que veio para a América para tentar amenizar essa situação entre colonizador e os povos indígenas. Então, por muito tempo, esses colonizadores, eles tiveram embate com as personalidades da igreja. Por quê? Porque a igreja condenava, de certo modo, as práticas estabelecidas por esses colonizadores, principalmente a violência empregada sobre eles. Lembrando que a gente está falando num contexto histórico na qual a igreja estava passando pelo momento ali de reforma, então estava levando a ideia de catequização para os demais continentes, no caso específico, para a América. Então, essa ideia de catequizar ia de encontro com a ideia de exploração estabelecida pelos colonizadores. E o que é interessante dessa questão e desse texto é que Galeano vai trazer duas ideias antagônicas acerca de como que Bartolomeu de Las Casas era visto, certo? Vamos então para ver o que a questão está pedindo. Olha só. Os diferentes pontos de vista presentes no texto expressam que o bispo era, ao mesmo tempo, eu falei lá em cima que nós temos duas visões a partir dele. Se você olhar lá em cima, Bartolomeu de Las Casas é o homem mais odiado da América. Aí, nesse ponto, a gente tem aqui embaixo, Las Casas é o homem mais amado da América. Então, vai trazer dois pontos de vista aqui. Lá em cima está dizendo o seguinte, que ele era odiado pelos colonizadores. Por quê? Porque a sua ideia de catequização ia de encontro com eles, com a ideia de exploração estabelecida por esses colonizadores, certo? E essa sua influência, a influência que ele tinha, fez com que leis fossem impostas que impediam, de certo modo, a escravização dos indígenas. Tanto que ele até coloca assim, o que seria desses colonizadores sem essas mãos para o trabalho, sem essas mãos dos povos indígenas para o trabalho? Então, lá em cima está falando que ele era odiado justamente por conta dessas leis que foram implementadas que iam em contraponto com a ideia colonial, de exploração colonial. E aqui embaixo, quando diz que ele é o mais amado da América, que ele é a voz dos mudos, o defensor, é porque ele justamente implementou leis que, de certa forma, ajudaram esses povos a não passarem pelo processo de exploração estabelecido pela colonização. Então, esses dois pontos de vista são apresentados aqui, de uma forma bem interessante para que a gente entenda esse contexto da colonização. E é justamente isso que a questão quer saber. Quais eram esses pontos de vista? Letra A, ele era execrado pelos reis. Não era execrado pelos reis, por quê? Porque ele era tão influente que conseguiu até mesmo instaurar algumas leis dentro da colônia. Então, já não pode ser a letra A. E reverenciado pelos religiosos do local, até que pode ser, só que aí a primeira parte da questão já anula ela como certa. B, ele era detestado pelos colonizadores e respeitados pelos povos do lugar. Interessante. C, menosprezado pela colônia e idolatrado pelos governantes da região. Ele não era idolatrado. Por quê? Porque eram justamente os governantes que não gostavam das suas decisões perante os povos indígenas, por conta que ele estava defendendo essa população. Letra D, ele era desrespeitado pela metrópole. Aí, mais uma vez, a gente volta para a mesma ideia da letra A. Ele não era desrespeitado pela metrópole, muito menos pelos reis. Por quê? Porque ele tinha influência até mesmo de ajudar a criar leis. E adorados pelos invasores da Espanha? Também não.
Letra E, desacatado pelos excluídos e valorizado pelos negociantes negros? Não, ele não era desacatado pelos excluídos, porque nesse momento histórico os excluídos eram os povos indígenas, que até então estavam sendo favorecidos por eles. Dessa forma, a alternativa correta é a letra B. Ele era detestado pelos colonizadores, pelas leis na qual ele ajudou a implementar, e era respeitado pelos povos do lugar. Quem são os povos do lugar? Os povos indígenas. Ok, essa foi a resolução, espero que tenham entendido e até a próxima.